Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela misericórdia do Senhor em nossas vidas. Pedimos perdão por todos os nossos pecados. Te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio que nos deu de podermos te louvar. Pedimos agora, Senhor, pela reflexão em Tua Santa Palavra. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, possa iluminar a vida de cada um nessa noite, para que todos possam compreender e colocar em prática em suas vidas para a glória do Teu Santo Nome. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, nós estamos fazendo um estudo expositivo no livro de... Muito bem. Qual capítulo? Capítulo 5, né? Isso mesmo. O capítulo 5 é onde começa a falar do Sermão do Monte, né? E se estende aí até o capítulo 7. Você observa que tem muitos detalhes, né, a serem estudados no capítulo 5. Que este é o quarto estudo que nós fazemos no capítulo 5. Então tem muito a se aprender com o capítulo 5 do livro de Mateus, certo? Nós vamos ficar bastante atentos, como em todos os estudos devemos estar, para o que o Senhor tem para nos ensinar hoje. Eu já quero, a título de introdução e advertência, que esse estudo ele não foi preparado para alguém específico ou algumas pessoas específicas da igreja, né? Porque às vezes a gente vem ouvir algum estudo e diz assim, rapaz, esse pastor estava pensando em mim quando fez esse estudo, né? E não é, irmãos, certo? É tanto que nós estamos no estudo expositivo, não é um estudo temático, certo? Nós não estamos trazendo um estudo temático no domingo à noite. Às vezes a gente fica variando, né? Tem dia que eu quebro aquela rotina do estudo expositivo de Mateus, aí trago um estudo temático, retorno para o estudo expositivo, para quebrar aquela rotina, certo? Mas, por que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos falar de um tema hoje, que está contido no capítulo 5, que é um tanto delicado e polêmico também, né? Então, há vários pontos de vista sobre isso, e opiniões e tudo mais. E nós não vamos debater pontos de vista, nós vamos observar o que é que a Bíblia fala sobre isso, né? Tem um dos temas que nós vamos observar algumas estatísticas sobre esse tema, que é algo que eu já posso dizer que é alarmante e muito preocupante. Então precisamos estar atentos para que nós não façamos parte dessa estatística na parte negativa, né? Então, muito cuidado, certo? Com a nossa vida espiritual. Então, Mateus capítulo 5, nós já estudamos até o versículo 26 e hoje vamos dar início ao versículo 27, certo? E estamos observando a partir do versículo 17, nós estamos alertando os irmãos que Jesus ele não veio revogar a lei, né? Ele não veio desfazer nada do que foi dito no passado, ele veio cumprir a lei. E a partir do versículo 21, nós observamos que ele vem dar a verdadeira interpretação da lei. O que alguns estudiosos, né, do passado, aí, escribas, fariseus e tal, eles não entenderam com relação ao mandamento da lei. Então Jesus veio e começou a explicar alguns deles, para dar, podemos até dizer assim, uma noção geral de como Deus vê o pecado. E quando Deus falou aqueles mandamentos, onde é que o pecado começa a se formar, e assim Deus já começa a considerar aquele pensamento como um pecado. E aí nós observamos, né, que com relação ao homicídio, você não precisa matar uma pessoa para ser assassino, né? Se você odiar o irmão, você já é considerado um assassino diante de Deus. Você não precisa matar. É só na sua mente você ter o ódio por alguém, certo? Então, muito cuidado, porque a lei não é bem como as pessoas andam ensinando por aí. Ah, nunca matei, nunca roubei, então eu acho que eu mereço ir para o céu. Não merece, porque não só existem esses dois tipos de pecado, né? E esses pecados, se só existissem eles não são pecados só quando nós consumamos na prática. Ele já é pecado quando é arquitetado na nossa mente. Então, Jesus ele vem ensinar esse verdadeiro significado, né,
da lei, a compreensão correta do que Deus estava ensinando nos mandamentos da lei, certo? Então, a partir do versículo 27, nós vamos dar entrada em um tema, que é o que eu falei, né, que é um tanto polêmico, há vários pontos de vista com relação a isso, que é a questão do adultério, né? Ouviste que foi dito, não adulterarás. Então, na lei estava escrito lá, não adulterarás. E aí, Jesus vem dar a correta interpretação com relação a esse mandamento do adultério. O que realmente era o adultério? Será que é só um cônjuge ter contato físico com alguém que não é o seu cônjuge? Será que é só isso o adultério? Aí Jesus diz, olha, não é o que vocês estão entendendo o adultério. E eu vou dizer para vocês, eu porém vos digo, qualquer que olhar para a mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, se você olhar para uma mulher, aqui falando para o homem, né? O homem olhar para uma mulher com intenção impura no coração, você já adulterou com ela. Então, o pecado da mente, né? Dos pensamentos. E às vezes nós pensamos que é só a prática. Não, mas eu nunca toquei em mulher nenhuma. Mas você já olhou com a intenção impura? E se você já tiver olhado para uma mulher com intenção impura, você é um adúltero diante de Deus. Eu sou um adúltero diante de Deus se eu fizer isso. Se eu olhar para uma mulher com intenção impura, eu já adulterei diante de Deus. Já tenho que pedir perdão a Deus pelo meu pecado. Então você observa que Deus ele enxerga o pecado lá na nossa mente. Então por isso que não tem como nenhum ser humano fugir do pecado por si só e dizer assim, eu não peco. Já está pecando, se você disser que não peca. Porque aquele que diz que não tem pecado, engana-se a si mesmo e a verdade não está nele. Então você já está pecando. Irmãos, não tem como a gente fugir de ser pecador. Nós somos pecadores. Irmão, mas você não é crente? Sim, mas eu continuo sendo pecador. Mesmo depois de convertido a Cristo, eu ainda continuo sendo um pecador. E por que você diz que vai para o céu? Porque eu confio na graça de Cristo. Eu não confio em mim. Irmão, se nós fosse confiar em nós, dizer assim, não, eu creio no Senhor Jesus, então pronto. Agora, depois que eu criei, eu consigo me manter salvo. Mentira, não consegue. Se não for Jesus, a todo instante, nos mantendo salvos, nós nunca seríamos salvos. Nunca. Porque nós não conseguimos nos manter salvos. No último versículo desse texto, né, de Mateus 5, ele vai dizer, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Esse é o padrão de Deus para a salvação. Quem consegue ser perfeito? Nenhum ser humano. Só Jesus foi perfeito. Só Ele. Então não tem como a gente ser salvo por nós mesmos. Nós precisamos crer no Senhor Jesus Cristo e lutar contra a velha natureza para não viver uma vida de pecado. É uma luta constante, diária. Todo instante nós temos que lutar contra a velha natureza. E Ele é quem nos mantém salvos. Nós temos que ter essa consciência. Eu não vou para o céu porque eu sou bonzinho. Eu creio em Jesus, mas eu sou bonzinho, então eu consigo ir. Não. Você vai para o céu único e exclusivamente por mérito de Cristo e não seu. Certo? Quando você crê em Jesus, você tem a certeza da sua salvação. Você pode ter essa certeza, mas você não se mantém salvo, você não tem essa certeza porque você é bom. Você tem a certeza da salvação porque Deus é bom. Ele pagou todo o preço da redenção da alma do ser humano. Ele te deu a salvação de graça. E Ele é quem te mantém salvo. Todo o mérito, toda a honra e toda a glória é dele. Irmãos, e com relação a esse tema, né, do adultério, eu quero trazer uma estatística para os irmãos, porque é algo muito triste o que acontece com os casamentos aqui no Brasil. Eu não fui pesquisar nem no mundo, né? Foi só no Brasil, estatística. Qualquer um pode pesquisar, vai lá no Google, né? Estatística sobre casamento e divórcio no Brasil. Qual a porcentagem de casamentos que terminam em divórcio? Dados do Registro Civil mostram que o Brasil teve 970 mil casamentos e 420 mil divórcios em 2022. Ou seja, cerca de 1
divórcio a cada 2 casamentos. Quase que 50% dos casamentos no Brasil terminam em divórcio. Isso é algo triste, muito triste. Por quê? Quem foi que instituiu o casamento? Quem criou o casamento? Foi Deus. Então Deus ele criou essa instituição chamada casamento e o ser humano está banalizando algo que Deus fez. Por isso que eu estou dizendo, não levem nada para o lado pessoal, certo? E pode ter alguém aqui que é divorciado e tudo mais, né? Já está num segundo casamento, não sei, né? A vida particular de cada um da igreja, irmãos, eu não sou fiscal de ninguém, certo? Da vida de ninguém. A nossa missão aqui é estudar a Bíblia e compartilhar com os irmãos a vontade de Deus. Então nós não estamos aqui para criticar ninguém, nem para falar da vida dos outros, certo? Isso que eu estou dizendo, eu disse do começo, lembra? Não estou aqui fazendo uma mensagem para nenhuma pessoa específica da igreja. É um estudo expositivo do livro de Mateus. E quando nós fazemos um estudo expositivo, irmãos, às vezes nós tocamos em temas bastante polêmicos, difíceis de interpretação, né? Às vezes difíceis de aceitar, porque às vezes nós não queremos quebrantar a nossa natureza, né, terrena, mas é a palavra de Deus, nós não podemos rejeitá-la, nós temos que aceitá-la, aprender o que Deus quer de nós e procurar viver de acordo com a vontade de Deus. É isso que nós temos que fazer, certo? Então não estou aqui mexendo com a vida de ninguém, falando da vida de ninguém. São simplesmente compartilhando da palavra de Deus com a igreja, certo? Então essa é uma estatística triste, porque nós vemos uma instituição que Deus fez e o ser humano banaliza isso. Eu já ouvi de pessoas dizendo, eu vou casar para ver se dá, se eu fazer um teste, se não der certo eu separo. Qual o compromisso que essa pessoa teve ou está tendo com o seu casamento? Nenhum, né? É como se fosse vestir uma roupa e se não der certo, tira e joga fora, né? Então não é bem assim como Deus criou, né? Deus não criou a instituição do casamento com essa intenção de ser tão desprezado, né? E eu falo isso com bastante pesar, irmãos, porque os meus pais são separados, sabe? Meus pais são divorciados. E o outro ponto que eu quero tocar é justamente esse. Quem mais sofre com o divórcio são os filhos. Quem mais sofre. O casal, às vezes, nem todos, né, mas alguns seguem a sua vida, né? O homem arruma outra mulher, a mulher arruma outro marido e vão viver sua vida, às vezes formam outra família e segue sua vida para frente, né? Mas e os filhos? Eles conseguem arrumar outros pais e outras mães? Então, assim, é uma decisão muito séria, né? Porque o casamento é algo muito sério. E aí eu vou tentar dar um conselho aqui geral, né? Para todas as classes. Se você não casou ainda, ore bastante a Deus e encare esse desafio do casamento, que não é fácil, né? Encare esse desafio, mas encare esse desafio com temor a Deus, ou seja, com respeito ao Senhor. E como é que você encara com respeito ao Senhor? É ter na sua mente que o divórcio não pode fazer parte da sua vida conjugal. Porque você vai casar com temor a Deus, respeitando as coisas de Deus. E vai lutar contra a sua velha natureza, contra o inimigo da nossa alma, que é Satanás, que quer destruir nosso casamento. E você vai orar a Deus para que Deus não permita que isso aconteça no seu casamento, se você não é casado ainda. Agora vamos para quem é casado, né? Quem é casado, irmãos, às vezes você está passando uma crise no seu casamento. Eu não sei da vida conjugal de ninguém. Eu já liguei para algum dos irmãos para perguntar como é que está o seu casamento. Então, não sei, certo? Eu estou aqui para dar conselho, não estou aqui para bisbilhotar a vida de ninguém, certo? Então, se algum casal está tendo alguma dificuldade no seu casamento e quiser conselho, pode nos procurar que nós estamos abertos a dar conselho, certo? Mas não fique esperando que eu vou bisbilhotar a sua vida conjugal, que eu não vou. Esse não é o meu papel. Eu não entendo que é o meu papel. Meu papel é dar o conselho a quem quer ser aconselhado, certo? Então, assim, se você é casado, às vezes você está passando até uma dificuldade no seu casamento, hoje mesmo, na atualidade. Então, o que é que você tem que fazer? Orar a Deus para que Deus lhe mantenha casado, para que você não se divorcie. É isso que você tem que fazer.
Senhor, já estou casado. Então não posso agora decidir, casei, estou enfrentando uma dificuldade no casamento, estou passando uma crise conjugal, então a solução é separar e procurar outro. Não faça isso, certo? Esse é o conselho que eu trago aqui, com base no que a palavra de Deus nos ensina. Se você já casou, está sem jeito, certo? Aguente agora para a vida toda e seja feliz, né? Então não existe mais essa história, irmãos. Não pode existir na nossa mente, não deve, essa ideia de, a solução é separar, é divorciar. Não faça isso. Principalmente se você é um crente. Principalmente se você é um crente. Se você é descrente, você vai enfrentar as consequências desse divórcio. Vai ter consequências, viu? Eu não vou listar aqui consequências, porque cada caso é um caso e nem sempre Deus traz a mesma consequência para todos os casos, né? Mas eu sou um pouco observador, sou meio esquecido, mas eu gosto de prestar atenção nas coisas. E eu já tenho observado na vida de pessoas que são divorciadas os problemas, as consequências que vieram às suas vidas por causa disso, né? Dessa decisão que tomaram. Repito, não estou julgando ninguém, certo? Só estou citando fatos que eu já observei. Não estou dizendo de ninguém daqui não, viu? Fora daqui, eu já observei de pessoas fora daqui, até de pessoas descrentes que se divorciaram e as consequências na vida dessas pessoas. Então, se você é casado, procure resolver os problemas do seu casamento. Resolva e viva a sua vida conjugal em paz. Para quem já é divorciado, qual é o conselho que fica? Se você consegue viver solteiro, divorciado, vive em paz. Vá se dedicar a Deus e vá ser feliz com Deus. Se você não consegue, então veja como é que você pode arrumar uma pessoa, um cônjuge para se casar, lógico, tudo direitinho, né? Eu estou falando se você é crente, né? E não estou dizendo que você, depois de crente, se divorciou também. Aí já é uma outra história. Aí já tem que ser estudado o caso para a gente dar um conselho específico. Eu estou dando um conselho para o divorciado nesse sentido. Você era incrédulo, descrente, não cria em Jesus ainda, se divorciou. Aí você conheceu a Cristo. E você está sem uma companhia, né? Um companheiro ou uma companheira, dependendo, né? Se você é homem ou mulher. Aí você agora, você está percebendo que não consegue viver só. Você precisa de uma pessoa para se casar. Então, ore a Deus para que você arrume uma pessoa de Deus, visto que você agora é crente. O seu divórcio é quando você era descrente, né? E agora você é crente, procura um crente para se envolver em um relacionamento. Casar e fazer tudo bem direitinho, né? Resolver o problema do outro casamento, se não foi divorciado ainda, divorcia, faz tudo direitinho, né? Para poder se envolver em um novo relacionamento, certo? E com essa consciência, vou me envolver em um novo relacionamento, mas eu tenho que me envolver para não me divorciar de novo. Então eu tenho que pensar 2, 3, 4, 5, 10, 100 vezes antes de me envolver novamente, porque o primeiro já não deu certo. Então agora no segundo eu tenho que pensar, orar muito mais para poder acertar, certo? Então esse é o conselho genérico que eu dou aí. E aí entendam que é um conselho genérico. Cada caso pode ser estudado para que a gente possa dar um conselho específico para o seu caso, tá bom? Entendam isso. Um detalhe, como eu falei, que os mais prejudicados no divórcio são os filhos. Eu trabalho em escola, que os irmãos sabem, e nós observamos isso na vida dos filhos. Tem aluno que nós já observamos que mudou totalmente o comportamento depois do divórcio dos pais. Totalmente. Era uma criança dedicada, estudiosa, atenciosa e tudo. Depois do divórcio dos pais, ficou uma criança assim, aérea. Como se fosse meio... quase como se tivesse drogado. Uma comparação assim. Às vezes você vê um drogado, ele está meio assim, né? Ó, no mundo da lua, né? Voando, viajando na maionese. Ficou desse jeito a criança. E aí foi logo quando eu cheguei na escola lá para trabalhar, aí eu observei a criança assim, meio aérea, zona, ficava olhando às vezes assim por canto da parede. O professor dando aula lá e ele assim, ó. Aí eu já pensei, esse menino é normal. Aí
os professores contaram, não é porque a mãe dele separou do pai e ele ficou assim depois da separação dos pais. Então, os pais devem pensar bastante, né? Primeiro, por temor a Deus. Vou me divorciar ou não? Temor a Deus vem em primeiro lugar. Deus quer o divórcio? Deus criou o casamento. O divórcio não. Certo? Ah, mas ele permitiu dar carta de divórcio. Ele permitiu. Por quê? Por causa da dureza do coração do homem. Mas não foi assim desde o princípio. Não era vontade de Deus o divórcio. É da vontade de Deus o casamento. Mas o ser humano vive, né, nos seus pecados, vive na desobediência a Deus e acaba se divorciando. Repito, não estou julgando ninguém, certo? Até porque meus próprios pais são divorciados. Mas essa é a realidade de 50% das pessoas. Está na estatística, certo? Então não tome isso como uma afronta a você que é divorciado. Né? É um alerta da palavra de Deus. Se eu já sou divorciado, então eu vou procurar ajeitar a minha vida, para me consertar, certo? Se eu estou casado, vou também procurar me ajeitar. Se eu não casei ainda, sou solteiro, né, não passei por nenhum casamento, então eu vou orar bastante para que Deus me dê o cônjuge certo, para que eu não separe. Essa era uma das minhas orações antes de casar. Como meus pais já eram separados, eu orava a Deus: Senhor, me dê uma esposa que a gente possa viver em paz nas quatro paredes em casa, viver bem, não só de aparência lá fora, para que a gente nunca venha se separar, porque eu não quero seguir o caminho que meus pais seguiram com relação ao casamento. Com relação ao exemplo de pessoas, não. Outra história, né? Lógico que eu sigo o exemplo de pessoas do meu pai, da minha mãe, né? Mas com relação ao casamento, eles não me deram um bom exemplo. Não estou criticando eles. É a realidade, né? Separaram, então nesse quesito eu não quero seguir o exemplo deles, na questão do divórcio. Então eu orava a Deus para que Deus me desse um bom casamento. E não vivesse de aparência. Eu repito, eu sou observador. E eu presto atenção que às vezes tem casais que vivem muito bem fora de casa. Mas dentro de casa, eu vou usar essa palavra, não achem que é pesado não, certo? Mas é como se fosse um inferno dentro de casa. Porque os estudiosos falam que um bom casamento é um pedacinho do céu. E um mau casamento é um pedacinho do inferno. É por isso que eu estou dizendo que às vezes, né, fora de casa, casal perfeito, né? Casal 20. Mas dentro de casa, às vezes, vive um inferno dentro de casa. E aí é onde nós vamos entrar nos outros pontos que eu quero compartilhar com os irmãos, que eu achei bem interessante quando eu estava pesquisando sobre isso. O que causa esse problema, esse inferno dentro da vida conjugal, né? 12 razões mais comuns de divórcio. Vamos observar aqui de uma forma bem rápida, certo? A primeira razão, problema de comunicação. Casal que não conversa. Cada um vive a sua vida isolado dentro de casa e pronto. E não pode ser assim, né? Tem que os dois conversar para um entender qual a necessidade do outro, a vontade do outro e poder se acertar e entrar num acordo. Não é em uma briga, né? Às vezes tem casais que pensam que são times adversários, né? Eles lutam um contra o outro. E não é assim o casamento. O casamento é os dois, são uma só carne. Então os dois têm que lutar pelo mesmo objetivo. Não é um contra o outro. É um com o outro lutando contra o inimigo. É assim que deve funcionar o casamento, certo? Então a comunicação é muito importante. Que você se comunica, conversa, sem brigar. Às vezes você começa a conversar quando está brigando, discutindo, batendo boca. É conversar, né? Lembrar, somos casados, então nós somos pessoas agora adultas que devem ter maturidade para sentar, conversar e acertar como é que vai ser a vida, certo? E não é de, então a gente não se entendeu hoje, vamos separar. Não. Deixa a poeira baixar, né? Acalma os ânimos e em um outro momento conversa de novo até ver se ajeita. Às vezes, irmãos, você conversa um assunto ali, não estou julgando ninguém, certo? Eu falo logo porque às vezes a gente fala uma coisa, não estou julgando ninguém. Mas às vezes tem mulheres que querem uma resposta do marido para
ternontonte, né? Como dizia nós lá do interior. Não é nem para agora a resposta, é para ternontonte, que é antes de ontem, né? A gente falava no nosso matutês lá, ternontonte, né? Mas irmã, tenha calma com seu marido, né? Seu marido, ele tem problemas mentais, né? Em que sentido? Que a mente do homem, ele é mais bloqueado, né? Funciona nas caixinhas, né? Então, às vezes, o cara está concentrado ali em resolver uma coisa e a mulher quer porque quer que ele dê a resposta naquela hora. Não é assim. Não é porque ele não queira, é porque ele não consegue. Ele tem que parar aquilo e, às vezes, ele não pode parar naquela hora. Para pensar bem naquilo que você está falando para tomar a decisão. E, às vezes, a mulher fica, bora, digo, como é, vai ser. Tenha calma, meu amor. Paciência, né? E às vezes, quando o cara pede paciência à mulher, a mulher ainda acha ruim, né? Mas tá nem ouvindo a gente, né? Comunicação. Tem que prestar atenção na comunicação. Você tem que respeitar o ambiente do outro. Se o marido não está pronto para dar resposta agora, espere o tempo certo. Não, mas é porque o marido é lesado, não dá a resposta logo. Não, é questão de lesado, não. É porque cada coisa tem seu tempo. A Bíblia mesmo diz, há tempo para tudo. Então, às vezes, você tem que esperar seu marido pensar, orar a Deus, como é que vai ser aquilo, né? Para depois ele dar a resposta. E eu já vou dar uma dica para o marido, né? Quando a mulher estiver lá perrendo para dar a resposta, minha filha, eu vou orar. Pronto, né? Aí você dá uma de espiritual ainda, né? Vou orar, depois dou a resposta, né? Pronto, para não ter confusão. Então, espera o tempo de cada um, né? Cada um tem o seu tempo. Mas se comuniquem, né? O marido, o homem tem mais dificuldade, né, nessa questão da comunicação. A mulher é que acha bom conversar mais, né? Pelo menos lá em casa é assim. Não estou dizendo que é todo mundo, não. Mas eu sou mais caladão, né? E a minha esposa que acha bom se comunicar mais. Vocês acham que percebem isso, né? Então precisa, às vezes, haver um pouco de paciência para que as coisas sejam resolvidas, certo? Mas não pode deixar de se comunicar. Um outro problema é a falta de amor. E a falta de amor, não estou falando da parte íntima do casal ainda não, viu? Não é isso. Porque essa parte íntima do casal não é bem a base do amor, certo? O amor, nós aprendemos que é uma decisão que você toma de amar a outra pessoa, se dedicar a ela, né? Se abrir mão, às vezes, de alguma coisa, se sacrificar pelo outro. É isso que está envolvendo a questão do amor. E, às vezes, falta isso dentro do casamento, né? Falta esse sacrifício. Abrir mão dos desejos, né, das vontades que às vezes nós temos, que queremos sempre que seja tudo do nosso jeito. E às vezes isso é uma demonstração de falta de amor. Às vezes nós temos que abrir mão de alguma coisa. Tá bom, vamos desse jeito, vamos daquele outro. Então, cuidado que a falta de amor pode causar esses problemas dentro do seu casamento. Outra é a falta de intimidade. Certo? E aqui, não vou falar com tantos detalhes, né? E tem adolescentes, eu não posso falar com muitos detalhes, mas os irmãos entendem o que é isso, né? Até os adolescentes entendem, né? Porque vê na escola, né? Às vezes conversa com os pais. Mas, com respeito aos adolescentes, eu não vou falar com tantos detalhes. Mas os irmãos sabem o que é isso, né? Quem é casado principalmente. A falta dessa intimidade, irmãos, desse contato físico entre o casal, causa problemas no casamento, certo? Porque tanto o homem quanto a mulher têm necessidade dessa intimidade, do toque físico, de sentir a presença um do outro, o calor um do outro, né? Tem até acho que é um filme que é bem interessante, eu não lembro o nome, mas vou tentar resumir a história por questão de tempo, né? O homem tinha um amante. Aí já estava decidido separar da mulher. E a mulher estava com uma doença terminal, mas o marido não sabia. Aí ele, olha, eu vou me divorciar de você e tal, estou gostando de outra pessoa e tudo mais. Tal. A mulher não foi brigar. Ela só disse assim, vamos fazer o seguinte, tudo bem, você quer separar, tudo bem, mas me dê 30 dias. Durante esses 30 dias, eu quero que você me coloque nos braços e me leve do meu quarto até a porta da saída. Você não me trouxe nos braços? Nós casamos? Então eu quero que você faça isso também.
levar de volta para fora de casa, nos braços. 30 dias só. Aí ele achou meio estranho aquele negócio. Tá bom, não queria mais nada com ela mesmo, né? Aí topou. E passou 30 dias. Pegava a esposa no braço, no quarto, e descia as escadas, levava ela lá para a porta de casa e saía para o trabalho. E ele teve esse contato físico. Não teve nem a intimidade, certo? Só o contato físico. Colocar ela nos braços, olhar para o rosto dela, sentir o cheiro e andar. Depois dos 30 dias ele não quis mais separar dela. Porque perdeu o contato, perdeu o toque, você sentiu o cheiro. E isso vai fazendo com que esfrie a questão da intimidade também. E isso vai dando brechas para o inimigo trabalhar para destruir o casamento. Porque aí às vezes vai encontrar fora de casa esse contato, essa intimidade. Por isso que não pode faltar dentro do casamento o contato e a intimidade. Isso aqui não é imoralidade, certo, irmãos? Eu não estou falando com mais detalhes por respeito aos adolescentes, mas não é imoralidade. Foi Deus que criou isso. Dentro do casamento é algo muito bom e abençoado. Inclusive você pode gerar uma outra vida por meio disso que Deus criou. Então dentro do casamento, a intimidade do casal é algo muito abençoado. É abençoado por Deus. Então a gente não pode banalizar isso. Peço que ninguém se escandalize com o que eu estou falando, porque às vezes tem pessoas se escandalizam. O pastor falando de negócio de casamento. Sim, irmãos, Deus criou isso. Está na Bíblia, está escrito. Você quer ver? Leia o livro de Eclesiastes para você ver. Leia o livro de Eclesiastes. Você vai ver que é uma vida de romance. É um romance contado ali. Certo? Então Deus criou isso. Deus quer que o casamento seja algo bom. Algo abençoado para a vida do casal. Que haja realmente esse contato físico, essa intimidade, para que o casal tenha uma intimidade maior, tenha uma cumplicidade maior. Tem que haver isso. E o respeito maior um para com o outro, porque um está cuidando do outro. E o homem é um dos mais responsáveis por isso. A mulher também tem a sua parcela de culpa quando falta essa intimidade. Mas o homem é um dos mais responsáveis. Por que eu digo isso? Porque o homem ele tem que procurar. Ele tem que cativar a esposa. De procurar ser carinhoso, de tocar a esposa. Né? De quando acorda, que está ali a esposa toda assanhada, com mau hálito, que não escovou nem o dente, ou tem problema no estômago. E às vezes você chegar e dizer, minha filha, você está tão linda. Né? Dá um cheiro, um abraço, um beijo na testa, no pescoço, né? A mulher se sente segura, meu marido me ama, né? Eu estou linda, ela já levanta, eu estou linda, maravilhosa. É dever do esposo fazer isso, certo? Dever do esposo. A mulher pode fazer isso também? Pode, ela também pode acordar e ver o marido todo feio, careca, barrigudo, buchudo, né? E, meu amor, você está tão lindo, dá um cheiro. Né? Quando namorava, não era tudo lindo, maravilhoso, não era? É porque casou e tá tudo em cima, né? Como diz a história. Aí já não é mais. O nosso amor, irmãos, não pode ser baseado no olhar, na visão, no que nós vemos, mas naquele compromisso que nós assumimos no nosso casamento. O amor tem que ser assim. E essa intimidade ela vai sendo seguida. Se você consegue ter uma boa vida conjugal, um bom relacionamento, de conversar, de se respeitar, de não brigar, não discutir, não bater boca, isso aqui flui naturalmente. Naturalmente, certo? Às vezes a falta, já tem dificuldade na intimidade porque não tem uma boa comunicação, não tem uma boa convivência dentro de casa, não tem um diálogo, não tem os preparativos de você tocar na sua esposa, de você cheirar a sua esposa, de você abraçar a sua esposa durante o dia. Você abraça a sua esposa? Não responda, né? Durante o dia, está lá a sua esposa dentro de casa, na luta de casa, lavando a louça, lavando roupa e tal, você vai lá, chega lá, ei amor, foi? Não, vim só lhe dar um cheiro, aí volta. Faça isso, é a sua esposa. Ela era amada e cativada na casa dos pais.
Ela saiu da casa dos pais para se dedicar a você, marido. Então você, marido, tem que dar muito mais amor e carinho do que ela recebia na casa dos pais. Ela tem necessidade disso. Ela tem carência disso. Assim como o homem também tem. Mas você é o líder do lar. O homem é o líder. Às vezes a gente pensa que o homem ser o líder é só para mandar, né? Bater na mesa, eu aqui mando aqui. Não, você é o líder também para cuidar do seu lar. Cuidar da sua esposa, dar uma intimidade para ela, né? Ter o toque, dar o carinho, o amor, a dedicação. Você é o líder do lar. Você também é responsável por isso. Para que não chegue naquela estatística negativa que nós vimos, certo? Às vezes não há parceria também no casamento. É outro motivo do divórcio. A parceria é isso, os dois combinam, vamos trabalhar junto, o objetivo é esse, né? Combinar os dois para se dar bem os dois e não ficar naquela concorrência, né? Quem é melhor do que quem. Não há ninguém melhor do que ninguém no casamento. Os dois são uma só carne. Então tem que ter parceria, trabalhar junto. Vocês não estavam prontos para se casar, né? Tem gente que diz isso, não está pronto. Você sabe quando é que você está pronto para casar? Não diga nunca não, pelo amor de Deus, né? Você está pronto para casar quando você está satisfeito com Deus. Quando você tem Deus na sua vida e Deus é a razão do seu viver, é a sua fonte de felicidade. Deus é a sua fonte de felicidade. Então você está pronto para casar. Porque você já é feliz com Deus. Então você vai conseguir fazer o seu cônjuge feliz. Agora, se você não é feliz com Deus, vai ser problema casar. Certo? Porque se você não é feliz, como é que você vai conseguir fazer o outro feliz? E casamento é isso. Você não casa para ser feliz, você casa para fazer o outro feliz. Você já é feliz solteiro, sem estar casado. Porque você tem Deus na sua vida. Agora você está pronto para casar. Certo? Então, se você não tem Deus na vida, aí você não está pronto mesmo não para casar. Se converta, aceite Deus, encontre a verdadeira fonte da felicidade, que é Deus, aí você pode fazer alguém feliz. Você escolhe uma pessoa, eu vou fazer essa mulher feliz. Isso é amor, viu? O amor é isso aí. Eu decidi amar e fazer aquela mulher feliz. Certo? Os vícios também atrapalham muito, né? O casamento. Bebida, droga, festas, jogos eletrônicos, né? Videogame, celular, que tem muito hoje, né? Até filmes, séries que você assiste, se você for viciado naquilo, você acaba não dando a atenção devida à esposa. E aí é problema. Assim também a esposa, se tiver algum vício e ficar se dedicando a esses vícios, né, e não dar atenção devida ao marido, é problema também. Então também atrapalha muito o casamento, certo? Violência doméstica também é um grande problema, né? Não tem nem o que explicar muito, né? Isso aqui, porque vocês já sabem o que é isso. Então, tanto um como o outro, viu? Que existe a lei Maria da Penha, aí diz, o homem não pode bater na mulher, mas a mulher pode bater no homem. Também não, viu? Tem que ter o respeito um pelo outro. Violência zero dentro de casa, certo? Porque senão é um problema. Tem mulher que se acha no direito, porque ele não pode bater em mim, mas eu posso bater nele. Crente não, viu? Mulher crente não pode pensar assim. Tem que respeitar. Você não quer apanhar, então também não bata, né? Porque às vezes você pega o marido num dia ruim. Você acha que pode bater no marido. Aí você pega ele num dia ruim, que ele não aguenta a peia. Aí é problema, não é não? Problema. Certo? Então você não quer levar a surra do marido. Não bata também não. Porque homem é bicho explosivo, viu? Homem é bicho explosivo. Às vezes você vê um homem muito alegre, satisfeito, brincalhão e tal. Mas ninguém conhece a natureza de ninguém. Você nunca pode subestimar a capacidade do ser humano de ser mal. Você nunca pode subestimar. Nem a você mesmo. Viu? Nem você mesmo. Você não se conhece. Eu posso dizer isso por experiência própria. Viu? Por experiência própria. Uma vez eu fiz uma besteira porque eu estava com muita raiva e depois eu fui dizer, meu Deus, como é que eu fiz isso? E eu já era crente, viu? Não vou contar, lógico, né? Porque tem coisas que a gente não pode contar. Mas foi nessa questão de violência, não foi com a minha esposa, viu? Para ficar bem claro. Nunca levantei uma mão para bater na minha esposa, graças a Deus. Então, assim, foi uma outra coisa que eu saí da mente, né? Me deu aquela insanidade mental, eu quase que agia com violência contra uma pessoa. E graças a Deus que Deus me livrou disso. Mas depois foi que eu vim pensar,
Já pensou se eu tivesse feito isso? Mas é essa a questão. Quando você tira uma pessoa do sério demais, você não sabe do que ela é capaz de fazer. Nem você mesmo se conhece. Que eu mesmo depois eu fiquei pensando, como é que eu fiz isso? Então por isso que eu sempre dou conselho para as pessoas. Nunca saia do sério. Se você vê alguma situação que você está ali para sair do sério, fuja. Saia logo de perto. Porque se você sair, perder aquele momento de sanidade mental, você pode fazer coisas que depois você nem lembra que fez. Rapaz, não, foi eu não. Não sou capaz de fazer isso não. Não é? Você que pensa. O ser humano é mau. Mau. Viu? E não é eu que estou dizendo isso, não. É a Bíblia. Lá em Gênesis 6:5 está escrito. Era continuamente mal todo desígnio do coração do homem. Então o ser humano ele é mau. Certo? Então não cause situações dentro do seu casamento que possam levar a uma violência doméstica. Não cause discussão, não cause discórdia, bate boca, tira teima, não. E o homem é o líder, não é? Então se o homem perceber que está partindo para isso, que pode dar em violência, pare a discussão. Ups, vamos parar por aqui. Acabou. Se quiser, sai de casa, vai dar uma voltinha ali, né? Vai esparecer e volte com a cabeça fria, certo? Ou então vá lá, ler sua Bíblia, vá orar, vá para o seu quarto. A sua estratégia que você tiver para se acalmar. Não vá também sair de casa para fazer besteira, né? Vá se acalmar. Pare a discussão, se acalme para não ter violência, porque senão pode ser um grande problema para a sua vida. Oitavo motivo, né, de problemas de divórcio, que causam divórcio, é a traição, né? Não tem nem muito o que explicar sobre isso. Todos sabem o que é isso, né? Acredito. Traição é um problema muito sério. Você perde a confiança no seu cônjuge e aí fica muito difícil de você conviver, né? Não estou dizendo que quando há uma traição, a regra geral é que sempre divorcie. Não. Tem casos que dá para você, né, reatar o relacionamento, perdoar e segue a vida. Esse conselho tá para quê? Para que você reflita e diga, eu tenho que lutar para nunca trair. Porque senão eu posso causar um grande problema para o meu cônjuge. Pode ser que a pessoa não consiga me perdoar e me abandone. E às vezes a pessoa, você conhece o seu cônjuge, não, vai me perdoar, mas será que vai ser o mesmo relacionamento? Né? Será que vai ser do mesmo jeito que era antes? Então tem que pensar bastante, orar bastante e fugir bastante do pecado, né? É uma das causas também de muito divórcio. Falta de apoio emocional, né? Tanto o homem quanto a mulher. Quando ele não encontra apoio emocional dentro de casa, ele vai procurar apoio emocional onde? Fora. Então a responsabilidade, irmão, no casamento é grande. Que às vezes você não está nem bem emocionalmente, mas você tem que apoiar emocionalmente o seu cônjuge. Certo? Se você não der apoio, vai encontrar um amiguinho ou uma amiguinha lá fora que dá. Certo? Que é o mal, né? O Satanás, ele vem lá vestido de pele de ovelha e vai tentar destruir o seu casamento. Então apoie emocionalmente o seu cônjuge, marido, sua mulher, né? Certo? Também o cansaço, né? Às vezes você está lutando tanto já pelo casamento, lutando, que já não aguenta mais. Então se você está dando canseira no seu cônjuge, pare e pense. Rapaz, eu estou percebendo que minha esposa está cansada já de mim, porque eu estou dando muito estresse para ela. Então, mude o seu comportamento. Mude. Converse com a sua esposa, chegue para ela. Meu filho, o que é que está lhe estressando mais? Qual o comportamento que eu tenho que lhe estressa mais? Ela vai lhe dizer, tá aí, sim. Tente mudar. Não é humilhante não isso aí, irmãos. É louvável. Porque você está tentando lutar contra a sua velha natureza para preservar algo sagrado, que é o casamento, algo que Deus criou. Então não é vergonha não, viu? O homem mudar às vezes o seu comportamento para que a sua esposa se sinta bem, e poder viver bem com você, confiar em você. O marido ele tem que ser essa figura para a esposa, né? Uma figura de confiança, né? Uma fortaleza, não acima de Deus, viu? Deus é acima de tudo. Mas o marido tem que passar isso para a esposa, que a esposa pode confiar nele, a esposa pode contar com ele, que a esposa
pode acreditar que ele vai suprir a necessidade dela emocional, física, íntima e tudo. Ela tem que se sentir segura com o marido. O marido tem que ter essa responsabilidade. Você é o líder do lar, né? Tem que cuidar da sua esposa. E a esposa também não pode cansar o marido, né? Às vezes tem mulher que é a goteira, né? A Bíblia diz isso, não é o que eu estou dizendo não, viu? A Bíblia diz, é melhor morar debaixo do eirado do que com uma mulher rixosa e iracunda, né? Uma mulher que vive criando rixa, criando briga, que se ira, que bate boca com o marido. Às vezes é melhor morar no meio do mato, né? Sozinho. Quem está dizendo isso é as Escrituras, não sou eu não, viu? É a Bíblia que diz isso. Então, mulher também não cause canseira no seu marido, não, porque às vezes ele vai procurar um descanso. Ele está cansado. Quem está cansado procura o quê? Descanso. E já que você não dá o descanso para ele, você está dando brecha para ele buscar o descanso em outro canto. E aí depois a mulher só atira o pé. Você é um caba safado, né? Mas você causou isso. Não, mas não tinha motivo. Será? Não estou dando desculpa para o adultério, não, viu? Entenda, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo assim, que nós temos que ter sabedoria para entender e perceber. Opa, eu estou dando canseira no meu cônjuge. Então tenho que mudar. Tenho que mudar, tenho que melhorar. Para que ele não fique cansado de mim e fuja. Eu vou perder. Certo? Problemas financeiros também, né, trazem muito problema para o casamento. Às vezes o marido e a mulher ficam brigando. Quem ganha mais dinheiro, né? Não, eu ganho mais dinheiro, quem manda sou eu. Você já viram isso na Bíblia? O líder do lar é quem ganha mais dinheiro, é? Vi isso nas Escrituras ainda não. Certo? É por isso que a família cristã, marido e mulher, geralmente, o que se ensina e o que eu apoio é que todos tenham uma só bolsa, né? Existe negócio, o dinheiro da mulher, o dinheiro do marido. Não, o dinheiro da família. O dinheiro é um só. Certo? E aí o homem tem que ter a responsabilidade financeira. Não pode ser um irresponsável financeiro, não. Se ele não sabe cuidar das finanças, vai fazer um curso, vai estudar sobre finanças. Para você cuidar do seu lar. Não é vergonhoso não, ninguém nasce sabendo das coisas não. Eu estudei, viu, sobre finanças. Fui estudar, trabalhei nessa área, né? De comércio e tudo. Hoje tem comércio, né? Que vocês sabem. Já bem no início, né? Da vida. Muitos anos atrás. Então já trabalho com comércio desde 7 anos de idade que eu trabalho com venda e tudo. E fui estudar sobre isso, aprender como administrar bem o dinheiro para a gente poder dar uma segurança financeira para a esposa. A esposa tem necessidade de ir no cabeleireiro, né? Que ela tem cabelo para cuidar, né? Eu não tenho, então sobra mais dinheiro para minha esposa cuidar dela. Então, você tem que ter essa disposição. Amorzinho, estou precisando ir no cabeleireiro. Vá, minha filha. Estou precisando fazer as unhas. Vá. Vá se cuidar. Quero ir para uma academia. Vá. Cuide da sua saúde. E o esposo tem que dar um apoio. Vá. Eu estou aqui é para isso mesmo. Eu só trabalho para você, né? Não trabalho para outra pessoa, não. O marido, ele trabalha para dentro do lar. Suprir as necessidades da sua família. E aí, quando entra problema financeiro, aí lá vem, né? Você é um irresponsável, gastou com o que não devia e tal, e começa a confusão, a briga. Muitos casamentos têm se acabado por isso. Muitos casamentos têm se acabado porque a mulher ganha mais dinheiro que o marido e quer humilhar o marido. Que ela ganha mais dinheiro que o marido. Muitos, viu? Muitos. Então não estou dizendo que a mulher não ganha mais dinheiro que o marido, não. Isso não é problema para quem tem sabedoria para lidar com essa situação. Não é problema não. É só saber se organizar, certo? Então a mulher também ela não pode estar humilhando o marido porque ganha mais dinheiro que ele. Que ele está, vou mandar nele, né? Porque ele tem que ser submisso a mim, porque eu é quem ganha mais dinheiro, eu quem sustenta a casa. Mas a Bíblia não diz que o marido tem que ser submisso à mulher. Diz? Diz que ele tem que amar a mulher. Quem tem que ser submisso ao marido é a mulher. Então cuidado para não inverter os papéis por causa do dinheiro. Porque aí é onde vem os problemas conjugais. E aí depois querem procurar culpados, né? A culpa é não sei de quem, não. A culpa é de quem desobedeceu a Deus. Porque Deus deu o mandamento. Marido, ame a esposa e esposa seja submissa ao marido. Então cuidado com esses problemas financeiros. Estude, aprenda e administre bem o seu dinheiro. E também, para encerrar, o senso de si perdido, né? Às vezes a pessoa se apaga tanto dentro do casamento, em favor do outro, que acha que não faz mais sentido viver aquele casamento. Então o marido também,
autoritário, ele tem que ter cuidado. Porque não é porque eu sou o marido, eu sou o líder, que eu sempre mando e a mulher nunca, a opinião dela nunca vale, ela não é importante. Cuidado para você não deixar isso enfatizado para a sua esposa. Porque ela vai perder esse senso de si. E ela vai se achar um nada. Uma pessoa totalmente insignificante, irrelevante, sem importância. Então, se ela sente isso dentro do casamento, qual o sentido do casamento para ela? Acabou. Então, o marido tem que ter cuidado também. Você vai amar, você vai proteger, você vai, lógico, tomar as decisões finais, mas não deixe a sua esposa perder o senso de si. E nem a mulher pode deixar o marido perder esse senso também, não. Porque senão, casamento, perde o sentido. Tá bom, irmãos? Então, espero que não tenha ficado dúvida e nem escândalo para ninguém. Certo? Dentro do nosso estudo expositivo de Mateus, não deu para a gente concluir o capítulo 5, porque o Espírito Santo me incomodou, a dar mais detalhes com relação a esse tema, que nós falamos, adultério, casamento, divórcio, porque nós observamos na sociedade hoje essa estatística triste, quase 50% dos casamentos acabam em divórcio, em pouco tempo, viu? Em menos de 15 anos de casado. A maioria dos casamentos acabam com menos de 15 anos de convivência. 13,8 é a média. Então é muito triste, As pessoas mudam de vida, porque saem da sua casa, dos pais, vão para um outro lar e daqui a pouco tem que voltar, porque não deu certo. Então é algo triste que a gente precisa se confrontar, eu me confrontar a mim mesmo. Esse estudo não é para afrontar algum dos irmãos, pelo contrário, é para confrontar a minha própria vida, para que eu observe a minha vida de acordo com a palavra de Deus e não entre nessa estatística, certo? De forma negativa, para que a gente não venha envergonhar o nome de Deus, porque Deus ele merece toda a honra e toda a glória. E se Ele nos deu uma esposa, nós temos que zelar por esse casamento. Você, esposa, se Deus lhe deu um marido, zele também por ele, para que vocês tenham um bom casamento. E assim vocês possam viver em paz, Lembra do tempo de namoro? O namoro não era tão bom, não era? Você andava não sei quantas léguas a pé, no escuro, de noite, para poder ver a namorada. Era ou não era? Era um esforço medonho, meu amor, meu benzinho, levava flor, presente, caixa de chocolate. Não era? Continue sendo a mesma pessoa lá do namoro, pelo menos. O mesmo romantismo, a mesma dedicação, o mesmo cuidado, a mesma atenção que você dava. Pelo menos a mesma coisa, porque no casamento do crente, irmão, tem que ser mais, viu? No casamento cristão, você tem que amar a sua esposa muito mais do que quando você amava ela no namoro. Tem que ser muito melhor o relacionamento do que o que era no namoro. A intimidade, que não era para ter no namoro, no casamento pode, Então, aproveite, certo? A questão do diálogo, da convivência, da confiança, da atenção, do carinho. Aproveite agora ela é sua esposa. Agora você pode desfrutar disso. A esposa pode também desfrutar do marido, certo? Às vezes no namoro a gente queria fazer coisa que não podia, Aí depois que é casado que pode, às vezes a gente não quer mais fazer. Despreza tudo aquilo. Não era namorada, aí andava com agarrado direto, não era? Pegado na mão, no braço, a mão no ombro, Aí depois que casa, vai mulher, pra lá. Tem uma história que o pessoal conta, só para encerrar a última, Não quero ser conhecido como pastor que conta história, não. Mas é para servir como exemplo, para nós, algumas coisas que eu conto. Conto-se a história, disso quando o casal estava namorando, aí ia passando, tinha um buraco. Aí, meu amor, o namorado, meu amorzinho, meu bem, venha para cá, cuidado com o buraco, você não se machucar, esse pé tão lindo. E pegou a mulher iludida, rapaz, esse marido vai ser uma bênção na minha vida. Casou, Aí quando foi casado, aí já não pegava mais nem na mão da mulher, Dava longe já. Aí quando viu o buraco, lesada, tá vendo não esse buraco aí? Aí cai dentro mesmo, Reflete, infelizmente, a realidade de alguns casamentos. Infelizmente. É uma piada que se conta, mas infelizmente reflete alguns casamentos. Nós, como crentes, não podemos fazer parte dessas histórias, porque nós somos filhos de Deus e temos que dar o exemplo de como é que se vive, uma vida cristã que agrada a Deus. Amém?
Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade do Senhor em nossas vidas. Pedimos perdão por todos os nossos pecados. Pedimos as bênçãos do Senhor, ó Pai, sobre essa mensagem que ouvimos nessa noite, que possa fazer morada em nossos corações e assim transformar nossas vidas para sermos crentes melhores, mais obedientes ao Senhor, que glorificam o Teu santo nome, Pai. Que toda honra e toda glória seja dada a Ti. Pedimos, ó Pai, que tenhamos a vida transformada e moldada pela Tua santa palavra. Precisamos a cada dia, Senhor Deus, aprender dela e praticar para a Tua glória. Nós pedimos as bênçãos do Senhor pela noite, um bom descanso e a proteção do Senhor sobre a vida de cada um e a vitória, Pai, na semana sobre o mal e sobre o pecado, para que possamos glorificar o Teu santo nome. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite a todos, irmãos, e até domingo, se Deus quiser.